Boa noite, querido, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga Anita Castro e estamos começando mais um Evangelho no Lar. Convido a todos para que reúnam os seus queridos, quer sejam seus familiares, os seus amigos, para que estejamos juntos aqui, honrando ao poder divino, pedindo harmonia e proteção aos nossos lares, aos nossos trabalhos, a tudo que façamos, especialmente a nossa casa, o nosso lar nessa noite. Tenham também consigo uma garrafa ou uma jarra de água límpida para que possa ser fluidificada ao longo dos trabalhos. E vamos então iniciar nesta noite as bênçãos de que necessitamos. Nós vamos começar abrindo os nossos trabalhos com uma página de harmonização que vem do livrinho chamado Atenção, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, vindo de Emmanuel, nosso querido amigo espiritual. E nós vamos ler a mensagem de número 12, sob o título Instante de Luz. Diz o seguinte: para vencer no campo das tribulações, não admitas que a luz da fé se te formará no coração sem o combustível da experiência. Muitas vezes será ela em ti qual a chama que se alimenta em óleo de lágrimas. Por isso mesmo, em várias ocasiões, é possível que os obstáculos do caminho te sugiram deserção das tarefas por executar e dos ideais por atingir. Em todos os óbices da marcha, não menosprezes a oportunidade de seguir adiante ao encontro da própria sublimação para a vida superior. Talvez hajas falido em compromissos que abraçaste e quase que te esmagas sob as dificuldades que se te antepõem ao imediato reajuste. Perdeste afeições que julgavas invulneráveis e às quais empenhavas a própria existência. Varaste desenganos. Carregas prejuízos inéditos que te obrigam a longo tempo de trabalho em favor do resgate justo. Alegrias de ontem converteram-se hoje em aflições difíceis de suportar. E possivelmente viste a presença da morte arrebatando-te entes queridos, cuja ausência te deixou a sensibilidade perdida sob a neblina do sofrimento. Estejas como estiveres, não te percas na expectação inoperante e prossegue adiante, agindo e servindo a bem dos outros, o que resultará sempre em benefício de ti próprio. Embora de pés sangrando e mãos desfalecentes, continua adiante, trabalhando e construindo no erguimento da felicidade do próximo, porquanto a hora de crise é a hora de luz e o momento de revisão das nossas próprias fraquezas. Além disso, a época de provação, para cada um de nós, é um ensejo de ampliar a nossa fé, já que, nos lances obscuros do cotidiano, quando todos ou quase todos os recursos de sobrevivência nos pareçam falhos nas trilhas do tempo, se guardarmos atenção e paciência, acabamos por reconhecer que estamos todos sustentados pelo amor infinito nos braços invisíveis de Deus. Que página de harmonização maravilhosa, não é mesmo, meus queridos? Emmanuel sempre nos trazendo o consolo e a edificante palavra para que possamos ter a resiliência necessária a prosseguir os caminhos, sempre na presença de Jesus. Que abençoados sejamos. Vamos fazer então a nossa prece inicial. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus Cristo, nosso querido irmão maior, governador e amado Senhor do planeta Terra, Maria Santíssima, Mãezinha querida, Mãe Santíssima, Mãe prestimosa, Mãe amada, Espíritos
benfazejos, mentores queridos, venerandos amigos espirituais que vos preocupais com a nossa situação sobre a Terra. Espiritualidade maior, a todos vós nós vos pedimos que a graça divina superabunde, abençoando os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, os nossos lares, os nossos amados, os nossos trabalhos, tudo pelo qual tivermos de passar, tudo em que tocarmos. Que a vossa bênção e a vossa graça esteja sobre todos nós. Pedimos que as graças que se estendem nessa noite sobre os nossos lares estendam-se também sobre os nossos vizinhos, sobre o nosso bairro e quiçá além, conforme o desejo e a vontade do poder maior. Clamamos também nessa noite pela graça divina para que atenda a todos aqueles que estejam adoecidos, quer sejam em clínicas, hospitais ou em seus lares, quer sejam problemas e dificuldades da saúde, seja mental, seja espiritual, seja emocional. Quer sejam os nossos irmãos encarnados, quer sejam os nossos irmãos desencarnados. Se os encarnados, que possam receber as bênçãos da cura, da sanação, da resignação, para enfrentar as dificuldades desse momento, que também levam à evolução, porque tudo pelo qual nós passamos que nos dificulta o físico, que nos constrange o espírito, nos leva a evoluir. E se forem os nossos irmãos desencarnados, que possam ser encaminhados a paragens de paz e de refazimento, onde sejam ali socorridos, para que eles possam seguir evoluindo na escala do bem e da paz, do amor e da justiça divina. Pedimos também nesta noite por todos os pequeninos que estejam nos orfanatos, para que sejam socorridos pelo amor divino e que ali estejam habitando espíritos de luz que os protejam e que os conduzam a lares onde recebam o amor de que precisam e os cuidados necessários. Pedimos também pelos asilos onde estão os queridos velhinhos, que possam ser socorridos, que seres de amor e de luz entrem nesses locais, levando a harmonia, a paz, a saúde e a benemerência necessária. Pedimos ainda também pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nas prisões, cumprindo as suas penas, para que eles tenham resignação, paciência, compreensão e para que eles também recebam o socorro necessário para que eles entendam que Deus Pai Todo-Poderoso, Maria Santíssima, Jesus Cristo e a espiritualidade maior nunca nos abandonam a nenhum de nós e que sempre há novas oportunidades àquele que verdadeiramente arrepende-se, quebrantando o seu coração a Deus. Pedimos também nesta noite por todos os irmãos que estejam desamparados, desabrigados nas ruas, para que recebam o amparo necessário, para que portas se abram, para que eles possam estar trabalhando e voltando a uma vida digna, para que eles sejam amparados com alimento, com a coberta necessária para cobrir o frio e com o amor e a palavra amiga que lhes console e lhes fortifique, lhes trazendo ânimo para prosseguir em caminhos de vitória. Assim, nesta noite bendita, agradecemos por todas as bênçãos que já estamos recebendo e por aquelas que ainda receberemos. Pedimos à espiritualidade maior que fiquem conosco e que nosso entendimento possa se abrir para que recebamos todas as graças que aqui estão sendo derramadas sobre nós. Que assim seja e assim se faça. Agradecemos. Meus queridos, hoje nós vamos ler o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que fala sobre o buscai e achareis, e nós vamos ler lá no item 9 em diante, que fala: não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem sandálias, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa, até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira dos vossos pés ao sairdes dessa casa ou dessa cidade. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Essas palavras estão em Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou anunciar pela primeira vez a Boa Nova, nada tinham de estranhável naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, em que o viajor encontrava sempre acolhida na tenda, mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação criou novos hábitos. Só se encontram costumes de tempos antigos em países longínquos, em que o grande movimento ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Assim falando, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Depois, como nada tinham, não despertariam cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem os caridosos dos egoístas. Foi por isso que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou seja, quem é bastante humano para albergar o viajante que não tem com que pagar, porque esses são dignos de escutar as vossas palavras. É pela caridade deles que os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem recebê-los nem ouvi-los, Jesus porventura recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que fossem a outros lugares à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis consciência alguma, não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre os que não pensam como vós, acolhei os que venham a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é conquistado pela brandura. Então, meus queridos, nós vimos aqui sobre não andarmos inquietos com a busca do ouro, não é isso que nos diz ali no início, desse capítulo. E aí vai sendo exemplificado quando Jesus enviou os seus apóstolos a pregarem a palavra, como eles deveriam agir, especialmente naquele tempo. E posteriormente nós vimos então que nós não devemos impor as nossas vontades às pessoas, não é mesmo? E o que acontece nos dias de hoje é que, infelizmente, às vezes as pessoas trazem o foco para o ganho da moeda vigente, não é mesmo? E esquecem-se da espiritualidade maior. E nós temos que ter o foco, em primeiro lugar,
na espiritualidade, para que, estando nós com o nosso panorama espiritual harmonizado, possamos então buscar as nossas conquistas, que também não são errôneas, porque nós estamos no mundo físico e precisamos dos víveres, de satisfazer as nossas necessidades físicas, as necessidades da nossa família. Então, claro que nós precisamos buscar a sobrevivência, buscar financeiramente os recursos que precisamos para tocar a nossa vida adiante. Mas nós precisamos, meus queridos, ter foco espiritual. Nós vemos que hoje em dia muitas pessoas estão esquecendo do foco espiritual, focando única e exclusivamente no físico. E aí, na hora do desespero, correm a Deus, mas esquecem-se de ser gratos, esquecem-se de buscar e preparar-se antes da hora da aflição. Essa é a necessidade maior. Estarmos sempre em contato com o poder divino através da oração, através da boa vontade, servindo aos nossos irmãos, tendo empatia, sendo caridosos, porque nós também vamos passar por dificuldades. E quando nós passarmos por dificuldades, mãos amigas também se estenderão em nossa direção, se nós tivermos sido generosos com os demais. Então, a busca desenfreada pelo ouro, pelas posses, não nos leva a lugar nenhum a não ser a perdição. A ganância só nos leva à perdição. Aquele que costuma ser ganancioso, ele afasta-se muitas vezes até da família, das pessoas que mais lhe amam. Então tenhamos foco, sim, na nossa fisicalidade, naquilo que é material. Mas, em primeiro lugar, busquemos o reino divino e todo o resto nos será acrescentado. Foquemos no que verdadeiramente tem valores e que levaremos junto conosco. E sobre espalhar o amor do Evangelho, ou seja, as boas novas, que é isso que significa o Evangelho, que nós possamos ter respeito para com a fé do nosso irmão. Que a gente não tente impor a nossa vontade a eles. Que a gente lembre que a gente também gosta de ser respeitado. E que nós nos lembremos que Deus, independente da forma com a qual nós creiamos nele, está sempre conosco. Não importa a religião na qual a criatura esteja. Importa qual a evolução moral que essa religiosidade lhe traga. Se a pessoa se torna um ser humano melhor. Isso importa. Não importa a denominação. Importa o coração quebrantado e verdadeiramente entregue às verdades divinas, verdadeiramente disposto à transformação. Então eu não quero me alongar aqui nos comentários, não é mesmo? Deixemos que essas palavras possam brotar nos nossos corações, que nós possamos fazer as nossas próprias reflexões com amor, com boa vontade, com entrega e abrindo o nosso coração e a nossa mente ao poder maior. Vamos então fazer a nossa prece final. Ó Deus, Pai de amor, de justiça e de benignidade, Jesus, querido e amado amigo fiel de todo o tempo, Maria, Mãezinha de Nazaré, Mãezinha Santíssima de todos nós, venerandos espíritos amigos, nós vos agradecemos a todos pelas palavras de bênção e de luz que recebemos esta noite e vos pedimos que elas possam brotar em nosso interior, em nosso coração, em nossa mente, em nosso dia a dia, para que possamos pô-las em prática. Nós vos agradecemos, vos agradecemos, vos agradecemos. Podem fazer aqui as suas orações pessoais, queridos.
Assim sendo, nós damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar dessa noite, com o nosso coração grato, e que assim seja. Podem beber um pouco da água que foi fluidificada ao longo do trabalho, meus queridos. E o restante que sobrar, guardem em geladeira para consumir ao longo da semana. Agradeço a companhia de todos vocês e os relembro que na próxima quarta-feira, às 21 horas, teremos novamente o nosso Evangelho no Lar aqui. E os relembro também que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos tendo aqui o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Venha participar conosco e vamos juntos evoluir nessa jornada de bênção que Deus tem nos proporcionado. Desejo que Jesus Cristo, que Maria de Nazaré e os benfeitores espirituais possam permanecer conosco e que a graça divina superabunde em nosso coração. Que assim seja. Boa noite a todos.